Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 253º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 2 ao capítulo 22, versículo 12, livro de Eclesiastes, capítulo 6 e o livro de Gálatas, capítulo 4, dos versículos 21 a 31. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 2 ao capítulo 22, versículo 12. O reinado de Jeorão de Judá. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá. Seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei,
bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiadá, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 2 ao capítulo 22, versículo 12. Capítulo 21.
Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Por 5 anos, Jeorão reinou com seu pai. Assim, quando Josafá morreu, Jeorão assumiu o trono. Ele era aquele príncipe casado com Atalia, filha de Acabe, e Josafá havia se unido a Acabe para lutar contra os arameus em Ramote-Gileade, conforme 1 de Reis, capítulo 22. Obviamente, o muro da separação entre a dinastia de Davi em Judá e os descendentes de Acabe em Israel foi ruindo aos poucos. O futuro do grande plano de salvação de Deus dependia da continuação da dinastia davídica. Assim, Jeorão estava agindo de modo que dava vantagem ao inimigo. Ao entrar em acordo com os governantes ímpios de Israel, Jeorão desagradou ao Senhor e enfraqueceu a nação de Judá. Quando se tornou rei, Jeorão seguiu o exemplo de Jezabel e executou todos os seus irmãos e todos aqueles que podiam ameaçar sua autoridade. Seu pai tinha dado a cada um dos filhos uma cidade fortificada para governar, e Jeorão não queria que eles se unissem para combatê-lo. Em vez de reunir todos para orar e adorar Deus no templo, buscando a bênção do Senhor para a nação, Jeorão seguiu os caminhos de Acabe e Jezabel e governou pela espada. Jeorão queria seus irmãos fora do caminho para que eles não pudessem se opor à sua política que promovia o culto a Baal. Jezabel havia vencido novamente. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Jeorão não só era idólatra, como também um assassino que matou os próprios irmãos. Por isso, o Senhor agora iria fazê-lo colher o que havia plantado. O inimigo invadiria e saquearia o reino de Judá e levaria os tesouros de Jeorão, como também suas esposas e filhos. Então o rei seria afligido por uma doença intestinal incurável que lhe causaria muita dor e, finalmente, tiraria sua vida. Essas duas profecias se cumpriram conforme versículos 16 a 19. Escrever esta carta ao rei de Judá pode ter sido uma das últimas ações proféticas de Elias. Capítulo 22. Exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Infelizmente, Jeorão teve como sucessor seu filho Acasias, que também fazia parte do clã de Acabe. Sua mãe, Atalia, era filha de Acabe. Acasias juntou-se com seu tio, o rei Jorão, para tomar Ramote-Gileade de Azael, rei da Assíria, e lá Jorão foi ferido. Jorão foi para seu palácio em Jezreel, a fim de se recuperar, e o rei Acasias foi visitar e animar seu tio. Por que o escritor nos dá esses detalhes aparentemente triviais? Para que saibamos que Deus estava juntando as pessoas que seriam mortas por causa de seus pecados. Conforme versículo 7, ter o rei de Judá e o rei de Israel juntos em um só lugar faria com que fosse fácil para Jeú obedecer aos mandamentos do Senhor. Compreendendo o versículo 7, Jeú é apresentado sem explicação, mas o contexto de seu encargo de executar juízo sobre a família de Acabe é estabelecido em 2 de Reis, capítulo 9, versículos 1 a 13. Compreendendo o versículo 9, os relatos sobre a morte de Acasias, registrado em 2 de Reis, capítulo 9, versículos 27 e 28, e aqui, não são fáceis de conciliar. Há, porém, uma possibilidade. Acasias pode ter fugido para o sul de Jezreel quando viu que Jorão estava morto, conforme 2 de Reis, capítulo 9, versículos 27 e 28, e conseguido chegar a Samaria, onde se escondeu ainda ileso. Contudo, os homens de Jeú o localizaram em Samaria, conforme 2 de Crônicas, capítulo 22, versículos 9 a 10, e o levaram a Jeú. Talvez Acasias, sabendo que estava condenado, tenha começado a fugir para o noroeste em direção a Megido. No caminho foi ferido pelos
arqueiros de Jeú na subida para Gur, mas só morreu quando chegou a Megido, conforme 2 de Reis, capítulo 9, versículos 27 e 28. Portanto, Acasias morreu nas mãos de Jeú, conforme 2 de Crônicas, capítulo 22, versículos 9.b. Seus servos levaram o corpo de Megido para Jerusalém, conforme 2 de Reis, capítulo 9, versículo 28, onde ele foi sepultado com os reis, já que era um descendente de Davi. Se Acasias não tivesse se comprometido com Jorão, adorado a Baal e seguido o conselho de sua mãe, Atalia, teria sido poupado desta vergonhosa derrota. Compreendendo o versículo 10, no reino do sul Judá, o trono subitamente ficou desocupado, pois Jeú havia matado o rei Acasias, conforme 2 de Reis, capítulo 9, versículos 27 a 28. A rainha mãe, Atalia, filha de Acabe, viu sua oportunidade de assumir o poder, reinando por 6 anos. Como fundadora do culto a Baal em Judá, ela não queria ver o êxito da dinastia davídica. Tentou matar todos os príncipes reais, mas um deles sobreviveu. A família de Davi foi sendo rapidamente destruída. Quando Jeorão, marido de Atalia, tornou-se rei de Judá, ele matou todos os seus irmãos e alguns dos líderes locais a fim de impedi-los de destroná-lo, conforme 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 4. Além disso, invasores árabes mataram seus filhos mais velhos, conforme capítulo 22, versículo 1. Jeú matou Acasias e alguns dos outros descendentes de Davi, conforme capítulo 22, versículos 8 a 9. E agora, Atalia havia ordenado que a descendência real fosse exterminada. Satanás certamente estava fazendo o máximo para impedir que o Messias prometido nascesse da linhagem de Davi. Exposição bíblica do capítulo 22, versículo 11 ao capítulo 23, versículo 15. Humanamente falando, se não fosse a atitude corajosa do sumo sacerdote Joiada e de sua esposa Jeoseba, a dinastia davídica teria chegado ao fim. O futuro das promessas de Deus a Davi, que envolvia seu grande plano de salvação, tinha a ver com um bebê chamado Joás. Estudar este momento na história de Judá nos dá a sensação de que estamos lendo o Jornal da Manhã ou assistindo ao noticiário na televisão. Encontramos 2 líderes, Jeú, conforme 2 de Reis, capítulo 9 e capítulo 10, ex-comandante do exército e agora governante do reino do norte, Israel, e Joiada, sumo sacerdote do templo em Jerusalém, no reino do sul. À medida que observamos esses 2 homens, reconhecemos o fato de que as mesmas forças do bem e do mal que estavam em ação em seu mundo continuam operando hoje. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 22, trago a exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Quando a perversa Atalia matou os herdeiros ao trono de Davi, o remanescente fiel de Judá provavelmente ficou imaginando onde Deus se encontrava e o que estaria fazendo. Porque Deus faria uma promessa na aliança com Davi e não iria cumpri-la. Como ele pôde permitir que a rainha-mãe fizesse uma maldade como aquela, colocando em risco o futuro da linhagem messiânica? Mas Deus ainda estava no controle e tinha seus servos prontos para agir. Em um mundo que parece ser controlado pelo engano e pela ambição egoísta, pessoas como Joiada e Jeoseba ainda têm fé na palavra de Deus e corajosamente fazem a vontade do Senhor. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele.
pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Para Salomão, um princípio básico é que ninguém pode verdadeiramente apreciar os dons de Deus longe daquele que os dá. O desfrute dos dons longe daquele que os concede a idolatria. Isso nunca pode satisfazer o coração humano. Prazer sem Deus é apenas entretenimento e não satisfaz. Mas a alegria com o Senhor é enriquecimento e traz a verdadeira alegria e satisfação. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Estes versículos certamente lidam com um caso hipotético, pois ninguém vive por 2000 anos e nenhum casamento monogâmico é capaz de produzir uma centena de filhos. Robão, filho de Salomão, teve 88 filhos, mas com 18 mulheres e concubinas. Tal pai, tal filho, conforme 2 de Crônicas, capítulo 11, versículo 21. O mestre estava, obviamente, exagerando aqui para ilustrar seu ponto de vista. Não importa quanto você possui, se não tem a capacidade de desfrutar disso, poderia muito bem nunca ter nascido. Compreensão do versículo 10. Esse versículo faz a ideia de que Deus decidiu o que cada um seria. Isso não significa, no entanto, que o nosso mundo é uma prisão fatalista, onde não temos liberdade para agir. Certamente o Senhor pode realizar seus propósitos divinos com ou sem nossa cooperação, mas nos convida a trabalhar com Ele. Nós cooperamos com Deus ao aceitar suas declarações e ao fazer sua vontade. Pecado é pecado, obediência é obediência, verdade é verdade. Aleluia! Se tentamos alterar essas verdades, entramos em um mundo de ilusão e perdemos o contato com a realidade. E é nesse mundo que muitas pessoas estão vivendo hoje. Um mundo de faz de conta. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 6, trago o versículo 12. Alguém sabe o que vai acontecer daqui a muitos anos? Apesar do que os astrólogos, profetas e adivinhos afirmam, ninguém conhece o futuro, exceto o Senhor. A especulação é inútil, uma perda de tempo. Deus nos dá informação suficiente para nos encorajar, mas não atende à curiosidade ociosa. Uma coisa é certa, a morte está chegando e é bom que aproveitemos as oportunidades agora da melhor forma possível. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 4, dos versículos 21 a 31. Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão.
Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 15. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Paulo agora deixa o argumento e passa para a aplicação. O apóstolo passa do aspecto doutrinário para o prático. O cristão que vive pela fé não se tornará um rebelde. Muito pelo contrário, ele experimentará a disciplina interna de Deus, que é muito melhor que a disciplina externa de regras criadas pelo homem. Ninguém que depende da graça de Deus e se entrega ao Espírito do Senhor, que vive para os outros e busca glorificar Deus, pode se tornar um rebelde. Legalista é aquele que por fim se rebela porque, no cativeiro, dependendo da carne, vivendo para si, buscando o louvor dos homens, não é a glória de Deus. Exposição bíblica dos versículos 2 a 6. Quando confiamos em Cristo, nós nos tornamos espiritualmente ricos. Agora, participarmos das riquezas da graça de Deus, conforme Efésios 1, versículo 7, das riquezas da sua glória, conforme Efésios 1, versículo 18 e Filipenses 4, versículo 19. O legalista, no entanto, querem que acreditemos que estamos perdendo algo. No seu entender, seríamos mais espirituais se praticássemos a lei com suas exigências e disciplinas. Mas o apóstolo Paulo deixou claro que a lei não acrescenta nada, porque nada pode ser acrescentado. Uma vez disso, a lei vem como um ladrão e rouba do cristão as riquezas espirituais que ele tem em Cristo. Ela o leva novamente à falência, tornando-o responsável por uma dívida que ele é incapaz de pagar. Compreendendo o versículo 4, a obediência alguma pode compensar um ato de desobediência. Obediência não é um crédito extra, é um requisito mínimo. É uma lei e a mesma lei que protege o obediente castiga o transgressor. Vangloriar-se por obedecer a parte da lei, enquanto, ao mesmo tempo, se viola outra parte, é confessar que somos dignos de punição. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. É importante notar que Paulo nunca usou a imagem da corrida para dizer às pessoas como obter a salvação. Ele está sempre falando aos cristãos sobre como viver a vida cristã. Para competir nos antigos jogos gregos, o atleta tinha de ser cidadão. Nós nos tornamos cidadãos do céu por meio da fé em Cristo. Então, o Senhor nos coloca em nosso percurso e nós corremos para ganhar o prêmio, conforme Filipenses 3, versículos 12 a 21. Compreendendo o versículo 7, nas corridas, cada corredor deveria ficar na pista que lhe havia sido atribuída. Contudo, alguns corredores cortavam seus concorrentes para tentar tirá-lo do percurso. Era isso que os judaizantes haviam feito com os cristãos em Gálatas. Eles os interceptavam e os obrigavam a mudar de direção, seguindo desvios espirituais. Não foi Deus quem fez isso, porque Ele os chamou para correr fielmente na pista da graça. Compreendendo o versículo 12, desde a morte à ressurreição de Cristo não há valor espiritual algum na circuncisão. Ela é apenas uma invenção cirúrgica física. Paulo queria que os falsos mestres se castrassem para que
não pudessem produzir mais filhos da escravidão. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 15. Trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Isso leva a um mandamento: sirvam uns aos outros mediante o amor, conforme versículo 13. A palavra-chave, sem dúvida, é amor. A fórmula parece algo assim: liberdade mais amor igual a servir aos outros. No entanto, liberdade menos amor, licenciosidade, escravidão do pecado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.